gente vai falar hoje sobre a colonização do Brasil, beleza? Esse texto aí, a partir da leitura desse texto, a gente consegue interpretar que a sociedade brasileira, né, nos dias de hoje, a gente viu que a colonização deixou profundas marcas no nosso país. Coincidentemente, hoje, né, 22 de abril, é o dia da chegada dos portugueses no Brasil, né, em 1500. É aí que começa, né, a nossa história da colonização. Então, coincidiu com a aula de hoje, né? Então, desde os tempos dessa colonização, o Brasil passou por muita exploração, extrema desigualdade, né? Até hoje a gente tem desigualdade entre ricos e pobres, e as raízes da nossa corrupção, né, estão presentes desde o domínio dos portugueses. A gente vai ver como começou, né, essa colonização do Brasil, algo que deixa marcas até os dias de hoje, né? Então, na aula de hoje, deixa eu só colocar a caneta aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender o quê? Sobre essa chegada ao Brasil em 1500, sobre a ocupação portuguesa nas terras brasileiras, sobre esse projeto colonial português e sobre o ciclo do açúcar. Essa é a primeira parte da história, né, do Brasil colônia. Vai aqui nessa primeira parte até o ciclo do açúcar, a gente vai falar sobre escravidão. Depois a gente vai ter também, em uma próxima aula, a gente vai falar sobre o ciclo do ouro, né, e o fim da escravidão e o início da independência do Brasil. Então vamos avançar aqui. Então, para a gente começar a aula, a gente tem que definir como que é dividida a periodização da história do Brasil. Então, a história do Brasil é dividida em 4 períodos, né, tradicionalmente. O primeiro período é o período pré-colonial, que vai, na verdade, desde os primeiros nativos, né, os primeiros habitantes, os indígenas, até mais ou menos 1530. Depois a gente tem o período colonial, que vai de 1530 a 1822, que é o ano da independência do Brasil. Depois a gente tem o período imperial, a gente tem dois imperadores, né, Dom Pedro I e Dom Pedro II, vai de 1822 a 1889. E o último período é o período republicano, que vai de 1889 até os dias de hoje, né? A gente vive na República, né? Então começou em 15 de novembro de 1889. Então, nessa aula a gente vai estudar mais sobre o período pré-colonial e o período colonial. E para a gente começar, a gente tem que primeiro definir o que significa essa expressão Brasil colônia, né? O Brasil colônia, ela corresponde a um período em que o Brasil foi explorado, né, política e economicamente e culturalmente por Portugal. Teve início nas primeiras décadas aqui do século XVI, né? O século XVI vai de 1501 aqui, essa época aí que é o início da colonização do Brasil, beleza? Desde o século XVI, esse período aqui, até a crise do sistema colonial, que foi no século XVIII, que já vamos entrando nesse período. Isso aí vai ser em umas próximas aulas. Vamos avançar aqui. Então, para a gente começar a estudar a história do Brasil, a gente tem que voltar um pouco lá atrás e falar um pouco de Portugal, né? Esse foi o conteúdo da aula passada, né? As grandes navegações, expansão marítima, mas vamos só relembrar aqui. Então, Portugal que vai dar início à expansão marítima. Portugal vai ser a nação pioneira, vai ser o primeiro país a enfrentar os grandes oceanos, né, em busca de novas conquistas, novos territórios, né? Lembrando que antes o mundo conhecido era só essa parte aqui, ó. Era em torno aqui do mar Mediterrâneo, né? Então era uma parte só da Europa, um pedaço da África e da Ásia. Eles não sabiam que existiam terras para cá, para o oeste, nem para leste, tipo a Austrália. Esses são continentes novos, né? Tanto é que o continente americano é chamado de o Novo Mundo. Então eles começaram a enfrentar esses grandes oceanos, né? Então Portugal vai ser essa nação pioneira. Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra, Holanda, né? Mas Portugal vai ser a primeira, uma das primeiras, né? Por que Portugal enfrentou essa navegação, essa aventura, né? Em primeiro lugar, posição geográfica. Portugal está na beira do Oceano Atlântico aqui, ó.
Então, a posição geográfica de Portugal é muito boa, ela está bem no... Ela é toda banhada pelo Oceano Atlântico, então os portugueses já nascem com essa questão do mar, né, da pesca, da navegação, né? Outro fator, Portugal se centralizou politicamente cedo, então Portugal unificou a região aqui, essa fronteira, né? Definiu as fronteiras e já tinha um rei aqui para comandar tudo, então ele se unificou rapidamente. Também a gente vai ter os interesses da burguesia mercantil, né, os comerciantes, querendo novas matérias-primas, novos produtos, né? E o evento considerado o marco inicial da expansão marítima foi quando os portugueses dominaram essa região aqui da África, conhecida como Ceuta, tá? Isso foi em 1415. Então, no século XV, lá atrás, os portugueses começaram essa expansão, né, em busca de novas terras, novas riquezas. Então, pouco a pouco, foi tomando corpo esse objetivo português, né, de realizar essa viagem em torno da África para chegar aqui, ó, na Índia. A Índia era famosa pelas suas especiarias, né? Tinha ouro, tinha pedras preciosas, pimenta do reino, tinham várias especiarias na Índia. O caminho natural era esse aqui que está em verde, atravessando o mar Mediterrâneo até chegar na Índia. Mas em determinado momento, os principados italianos vão fechar para a navegação mar Mediterrâneo. Então, as nações europeias vão ter que buscar outros caminhos para chegar aqui, para chegar no caminho das Índias, né? Para chegar atrás, em busca das especiarias. Então, a cada ano, né, essas expedições portuguesas iam avançando mais e mais, indo em direção ao sul. E aí eles foram atingindo pontos cada vez mais distantes do continente africano. Até, né, eles vão conquistar também as ilhas de Açores, Madeira, Cabo Verde, são ilhas portuguesas hoje em dia, né? E aí, em 1488, esse navegador aqui, o Bartolomeu Dias, ele vai chegar aqui no Cabo das Tormentas, que é lá no extremo sul da África. Antigamente era chamado de Cabo das Tormentas, porque era bem complicada a passagem por aqui. E aí, quando ele chega aqui e vê que tem como navegar em direção à Ásia, eles batizam o nome desse cabo aqui, dessa região, de Cabo da Boa Esperança. E aí, em 1498, outro navegante português, o Vasco da Gama, ele finalmente vai conseguir atravessar aqui, contornar a África, passar pelo Cabo da Boa Esperança e vai chegar na Índia. Então, ele vai ser o primeiro navegante a descobrir essa nova rota aí para a Índia. Em 1498, 2 anos depois, em 1500, né, Pedro Álvares Cabral, ele vai partir com destino à Índia. Então, o objetivo dele era chegar aqui na Índia, tá? Só que ele vai acabar desviando, né, o caminho mais a oeste, né? Ele vai com a grande frota para tentar buscar as especiarias, a pimenta do reino e tal, e aí ele vai acabar desviando e chegando aqui nesse novo continente, a América, né? Na costa desse novo território que viria a ser batizado de Brasil, né? Isso foi em 22 de abril de 1500. Então, logo após esse primeiro reconhecimento, ele desceu aqui, ele desembarcou em Porto Seguro, ele vai reconhecer essa terra, vai tomar posse da terra, né? Vai falar que a terra é de Portugal, e aí ele vai seguir o destino dele de volta para a Índia. E aí ele volta para Calicut, essa cidade da Índia, tá? Vamos avançar. E aí, como é que funcionava após essa posse de Pedro Álvares Cabral, né? Não houve de início a colonização, mas logo o rei português já estabeleceu um pacto econômico. Esse pacto econômico era chamado de pacto colonial. O que era isso? Obrigava as colônias portuguesas, desde as colônias africanas, como Angola, Moçambique e o Brasil, a realizar comércio. O Brasil só podia realizar comércio com Portugal. O Brasil não podia vender nada para nenhum outro país, somente para Portugal. E aí ele vai realizar esse comércio, o pacto colonial, só podia vender as matérias-primas para Portugal e só podia comprar de Portugal. Então, o que o Brasil cedia? As matérias-primas, né? Pau-brasil no início, depois a cana-de-açúcar, né? Depois aqui também começou a ter plantação de fumo, o papagaio e a arara, que era um animal nativo aqui do Brasil. Depois vai ser encontrado ouro. Então, o Brasil só podia vender para Portugal. Portugal era o intermediador. Então,
Os brasileiros, né, que começaram a nascer brasileiros aqui, né, no território, eles não podiam realizar muito lucro, porque eles tinham que vender essas matérias-primas para Portugal. E, da mesma forma, só podiam comprar produtos industrializados, manufaturados de Portugal. Então, chegava ao Brasil vinhos, né, sal, relógios, roupas e joias, baús, ferramentas e escravos africanos. Então, somente Portugal poderia trazer produtos e africanos escravizados para o Brasil. Então, o Brasil ficava preso, né, a esse pacto colonial. Isso vai durar mais ou menos 300 anos. Então, o Brasil ficou preso a Portugal, não pôde se desenvolver plenamente por aproximadamente 300 anos. E aí, vamos ver aqui então um pouco da ocupação portuguesa. Então, como eu falei, a colonização ela não vai acontecer imediatamente. Pedro Álvares Cabral vai desembarcar ao Brasil e vai voltar para o caminho dele, que era a Índia. Depois vamos ter preocupação do rei português, né, em garantir a posse do Brasil. Então, era nessa região aqui da... Deixa eu ver se tem um mapa aqui para frente. Então, depois a gente vê. Na região do Brasil, né, aqui no Oceano Atlântico, tinha os ingleses, espanhóis e franceses, eles rondavam aqui pela costa do Brasil. Então, a preocupação do rei era garantir a posse das nossas terras aqui, as terras brasileiras, contra invasões estrangeiras. E o Brasil vai sofrer várias invasões dos franceses, dos espanhóis e dos holandeses. Então, nesses primeiros anos após a chegada do Cabral, a coroa mandou algumas expedições para proteger esse território. Né? A primeira expedição chegou em 1501, tá? Depois a gente vai ver melhor. Então, além de nomear, né, as primeiras localidades, como a Baía de Todos os Santos, né, que vai ser o estado da Bahia depois, também vão nomear São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai ser o estado do Rio de Janeiro depois. Essas expedições também vão confirmar a existência, né, no litoral brasileiro, dessa árvore chamada pau-brasil, né, que vai ser o primeiro produto explorado pelos portugueses. Então, para que serviu o pau-brasil? Dentro do caule do pau-brasil tinha uma pigmentação corante vermelho aqui, ó, que servia para tingir tecidos, né, roupas e tal, e também servia para fabricação de móveis, de instrumentos musicais. Então, o pau-brasil tinha essa função, né, de fornecer madeira para móveis e a pigmentação para tingir tecido. Daí vem o nome do Brasil, né, em homenagem à árvore, pau-brasil, beleza? E aí, pessoal, como eu falei, vai ter essas primeiras expedições. Qual o objetivo? Fundar feitorias, tá? O que eram as feitorias? Eram bases de defesa e que também serviam para guardar esses produtos extraídos, né? E como o tronco do pau-brasil, eles eram guardados nessas bases aí chamadas de feitorias, e também ficavam alguns portugueses, bem poucos, para tentar uma proteção militar, né, contra invasões europeus. E aí a gente vai ter, após esse primeiro período, né, a gente vai ter uma relação com os indígenas. Essa relação era chamada de escambo. O que era o escambo? Era a troca, né? Então, o que acontecia? Os indígenas eram usados como trabalhadores, né? Ainda não havia escravidão nesse período, até porque tinha muito mais índio do que português. Então, os portugueses negociavam com os índios, né? O escambo, essas trocas. Então, os indígenas eles realizavam o corte, o transporte da madeira, né, para os portugueses, e em troca os portugueses davam alguns produtos. Inicialmente, os produtos europeus que eram trocados era, por exemplo, espelhos, miçangas, ferramentas ferramentas de ferro, né, que os indígenas faziam ferramentas só de madeira e de pedra. E aí os portugueses vão trazer esses primeiros machados, né, feitos de ferro, que facilitavam no trabalho indígena. Depois os indígenas vão passar a receber também armas de fogo, né? Eles tinham conflitos com outras tribos e tal, e aí quem se aliasse aos portugueses recebiam armas de fogo, pólvora, cavalos, espadas, né? E aí os
os portugueses também, além do pau-brasil, eles recebiam farinha, né, que os indígenas já fabricavam farinha de mandioca, milho, e também outros índios escravizados. Então, os indígenas, quando entravam em guerra com outras tribos, os perdedores da guerra, né, os prisioneiros, eram escravizados, e aí eles faziam essa troca com os portugueses. E aí a gente entra aqui na colonização do Brasil de fato. O que é a colonização? É quando começou a vir mesmo os primeiros portugueses para morar no Brasil. Antes eles só vinham para defender e para buscar os produtos, né? E aí a partir de 1530 vai ter as primeiras expedições, né? As primeiras navegações para cá, para eles virem para morar mesmo, para colonizar o Brasil. Então isso aconteceu somente 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, né? E os principais motivos, né? O principal motivo era que o comércio português lá com a Índia estava em crise, né? O lucro de Portugal durante esse período era o comércio com as Índias, né? As especiarias da Índia. E aí outros países começaram eles desvendaram essa rota pela África, então começou a ter concorrência com outros países. E aí os portugueses começaram a olhar para o Brasil, né? Para a colonização do Brasil. E aí as primeiras expedições, primeiro vamos ter em 1501 a expedição do Gaspar Lemos e do Américo Vespúcio. Né? O Américo Vespúcio ele é um navegante e comerciante italiano, né? E o nome do nosso continente aqui, América, é em homenagem ao Américo Vespúcio. Daí vem o nome do nosso continente. E essa primeira expedição aí de 1501, ele rodou aqui pela América, aqui pela região central, né? Passou perto dos Estados Unidos e tal, e desceu aqui pela América do Sul. Esse reconhecimento na costa brasileira, aqui no litoral, era para confirmar a existência dessa árvore do pau-brasil. Em 1503, a gente vai ter outra expedição, que é a expedição do Gonçalo Coelho. Ele serviu também para reconhecer as novas terras, né, identificar aqui, e vai trazer o primeiro carregamento de pau-brasil para Portugal. E entre 1516 e 1526, a gente vai ter as expedições conhecidas como expedições guarda-costas, né? Que era para quê? Para proteger o território, para combater os franceses e espanhóis. Vamos avançar mais. E aí o início do projeto colonial vai começar mesmo em 1530, que a primeira expedição, né, vai ser comandada pelo Martim Afonso de Souza, né? Eles vão sair de Portugal em 1530 e vão chegar no Brasil em 1531. Ele vai chegar trazendo sementes, né? Vai trazer marinheiros, pessoas para morar, vai trazer plantas, ferramentas agrícolas e africanos escravizados para o trabalho e também animais domésticos. Então ele vai chegar trazendo todas as ferramentas, né? A semente principalmente de cana-de-açúcar e tal. Então, o objetivo dessa expedição do Martim Afonso era procurar riquezas como o ouro e a prata, né? Então, eles queriam... os espanhóis já tinham achado na Argentina, no Chile, ouro e prata. E aí, Martim Afonso vai tentar também... vai vir atrás desses elementos aí, dessas pedras preciosas, tá? Só que ele não vai achar de início, né? O ouro do Brasil estava mais no interior, né? Estava em Minas e tal. E nesse primeiro momento eles vão estar somente no litoral, no Rio, no litoral de São Paulo, no litoral do Nordeste, né? E aí, qual que era o objetivo além de procurar metais preciosos? Eles queriam combater as invasões estrangeiras, como a dos holandeses e franceses, administrar, povoar, né, as terras e iniciar o plantio de cana-de-açúcar. Então, essa expedição do Martim Afonso vai vir com cerca de 400 marinheiros, 400 pessoas, né, para morar no Brasil. E aí ele vai conseguir expulsar os franceses e holandeses do Brasil. E como é que funcionava essa colonização? Quem veio com ele recebia as sesmarias, que eram lotes de terra, né, pedaços de terra. Quem veio com Martim Afonso recebia esses lotes de terra, que eram chamados de sesmaria. Nesses lotes, os colonos deviam plantar cana-de-açúcar, né? O que o Martim Afonso também fez?
ele construiu o primeiro engenho do Brasil e fundou a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, que hoje faz parte, é uma cidade de São Paulo, né? São Vicente. Então, a primeira vila vai ser fundada em 1532. Então, somente em 1532, o Brasil vai ter a primeira vila, a primeira estrutura, que vai ter uma igreja, vai ter uma casa comercial, né? Vai ter algum médico, né? Então, isso só vai acontecer em 1532. Vamos avançar mais. Então, como é que funcionou esse projeto agrícola de exploração dos portugueses, né? Então, os dois primeiros séculos, entre 1500 e 1700, os dois primeiros séculos da colonização portuguesa, foram baseados no cultivo de cana-de-açúcar, porque ainda não havia sido encontrado ouro ou prata, né? Então, os engenhos de açúcar eles foram fundamentalmente baseados na exploração da mão de obra escrava africana. Então, vão ter escravos, né? Comércio, né? O comércio negreiro, né? Com escravos vindos da África. E essa escravidão, ela há muito tempo era praticada pelos europeus e árabes na chamada África Negra, que é a parte ali do centro e do sul do continente africano. Ela era considerada justa, né, pela igreja, porque quando iniciou, os portugueses escravizavam os mouros, que eram muçulmanos, né, que eram considerados infiéis pela igreja católica, né, e essa infidelidade também foi estendida aos negros africanos, que eram povos politeístas, né, que acreditavam em vários deuses. Então, a escravidão nessa época era legal, era legalizada, era considerada justa, né? Como a gente vê aqui nesse texto do historiador Ronaldo Weinfuss. A igreja apoia a escravidão através da bula papal de 1452. A igreja católica concedeu aos portugueses o direito de atacar, conquistar e submeter pagãos, que eram os politeístas, e os sarracenos, que eram os muçulmanos, tomando seus bens e reduzindo-os à escravidão. Várias outras bulas, né, que são as leis lá do Vaticano, ampliaram os poderes concedidos aos portugueses no sentido de converter homens à fé cristã, escravizá-los e comercializá-los. Então, a escravidão, como eu falei, era regulamentada na época pela Igreja Católica, né? E o trabalho escravo, ele envolvia vários interesses, não só o trabalho ali no cultivo de cana-de-açúcar, ele envolvia interesses ligados ao tráfico negreiro, né? Era esse comércio que os portugueses iam na África, negociavam com líderes tribais africanos, né? Faziam trocas e depois eles revendiam esses africanos escravizados para outros lugares, como o Brasil e para outros países da Europa também. Então, o tráfico negreiro era mais lucrativo que o ciclo do açúcar, né? Do que a economia ali da cana-de-açúcar. Eles ganhavam mais dinheiro com o comércio de escravos do que com o comércio de açúcar. Então, durante 388 anos, esse comércio aqui foi o mais lucrativo para a coroa portuguesa. E aí, em relação ao trabalho indígena, havia diferentes formas, né, de entender a legitimidade, né? A escravidão indígena, em alguns segmentos da Igreja Católica, ela não era aceita, porque eles achavam que os indígenas eram povos que nunca tinham ouvido a palavra de Deus. Então, eles tinham o direito de serem convertidos ao cristianismo. Mas se os indígenas fossem contra nessa conversão, eles aí iam ser chamados de índios bravos. E aí eles eram escravizados segundo o conceito da guerra justa. Ah, você não quer ser católico? Então você vai ser escravizado. Essa era a lógica da época, né? E aí a gente vai ter o trabalho dos jesuítas no Brasil, tentando converter, né, e educar os índios, né, nessa cultura ocidental, né, nessa cultura ocidental cristã, certo? E aí a gente tem aqui o pior capítulo da história do Brasil, que foi essa época da escravidão, que ela deixa marcas até hoje, né, desigualdade, né, discriminação, o preconceito contra os negros e contra os descendentes de indígenas. Isso tudo vai ter começo ali na colonização. Então, os problemas do Brasil vão ter início ali, a partir de 1500. Avançando aqui, a gente entra nesse ciclo econômico, que é o... Então, como é que funcionava o ciclo do açúcar?
O Martim Afonso de Souza, ele vai trazer as primeiras sementes de cana-de-açúcar, né? Primeiras mudas e sementes de cana-de-açúcar, e ele vai criar o primeiro engenho, né? Então, a partir disso, começa essa parte aí da economia brasileira, que a gente chama de ciclo do açúcar. Rapidamente, os engenhos se multiplicaram, né, pelo litoral brasileiro, como a gente vê nesse mapa aqui, ó. Então, ali no Nordeste, no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, em 1610, mais ou menos, a gente vai ter cerca de 400 engenhos de açúcar. E aí essa produção era voltada para exportação, né? Então, mas apesar de ser voltada para exportação para a Europa, esse ciclo do açúcar, a cultura do açúcar, movimentou o mercado interno. Então, para a produção de açúcar, vai gerar novos hábitos alimentares, novas técnicas de produção, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, fazendas para abastecer, né? Para abastecer os engenhos e tal. E aí esse projeto desse ciclo do ciclo do açúcar, ele era baseado em 3 fatores, né? O latifúndio, que é as grandes propriedades de terra, então eram várias propriedades gigantescas, né, para a produção do açúcar, da cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar, e a gente chama isso de monocultura, porque essas grandes fazendas, os latifúndios, eles serviam praticamente só para cultivar uma espécie, né, um único gênero agrícola, que era a cana-de-açúcar. E o Brasil ainda sofre com isso até hoje, né? A gente tem grandes fazendas de monocultura de soja, né, de milho, isso acontece até hoje. E também era baseado no trabalho escravo. Então, esses são os 3 pilares do ciclo do açúcar: o latifúndio, a monocultura e a escravidão. Como eu falei, além disso, eram abertas outras lavouras, né, menores, muito menores, e práticas, né, para dar o suporte, para abastecer os engenhos. Então, a gente vai ter o plantio do milho, do feijão, né, do arroz, a criação de gado, de animais para o consumo, né, produção de ferramentas e louças, etc. Várias coisas começaram a ser produzidas com o objetivo de abastecer os engenhos. E aí, como é que funcionava o engenho, que a gente chama? O engenho é uma estrutura, né? A sede ali, o centro da fazenda, né? Que ela costumava ter mais ou menos 5.000 moradores, entre trabalhadores livres e escravos, né? E era constituído de algumas áreas florestais, que era para extração da madeira, né? A plantação da cana-de-açúcar, que era o principal foco, a casa grande. A Casa Grande, ela era a sede, né, da administração do engenho e a residência do senhor de engenho, né, do proprietário e da sua família. Havia também uma capela, uma igreja, né? Normalmente tinha uma igreja para os homens livres e para o senhor de engenho, para a família, e havia uma outra igreja que os próprios escravos, né, construíam para eles celebrarem os rituais deles, né? Na verdade, eles tinham que se converter ao cristianismo, né? Não eram aceitas as religiões de matriz africana, né? Daí que vai surgir a Ubanda, né? A religião que vai sincretizar, vai misturar o cristianismo com as religiões africanas. E aí a gente vai ter a senzala, que era onde os escravos se alojavam, né? Então aqui moravam 10 pessoas, 15, aqui moravam 1.000, 2.000, né? Todas amontoadas ali. Então, a senzala era a parte do alojamento dos escravos. Também havia uma área para plantio dessa lavoura de subsistência, né? Arroz, milho, mandioca. E aí o produto produzido aqui no engenho, né? O melaço, cana-de-açúcar, né? Ela era enviada para a Europa, né? Para a Bélgica, para a Holanda, onde era refinada, né? E virava o açúcar branco, que era revendido na Europa. Então, o Brasil mandava o melaço, para o Portugal vir aqui, fazia o transporte, e aí esse melaço era enviado para Holanda, para a Bélgica, né? E aí era refinado, e depois que era revendido para outros países da Europa. E aí como é que funcionava, como é que era a pirâmide social, né, dessa sociedade do açúcar? Era formada basicamente pela aristocracia, que era quem? O senhor de engenho e suas famílias, né?
mulher, os filhos, homens livres, que eram portugueses ou filhos de portugueses, né, que não possuíam um engenho, não eram tão ricos para ter um engenho, né, mas eles tinham outros serviços, eram ferreiros, artesãos, carpinteiros, né, esses era como se fosse a classe média da época, e na base da sociedade estavam os escravos, né, que não tinham direito nenhum. Então, eles eram os trabalhadores. E aí, a gente vai enfrentar aí, ao final do século XVII, a crise do açúcar. Né? Como que foi a história aí do ciclo do açúcar? Começou ali no século XVI, o Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo. Então, durante 100, 200 anos, o Brasil foi o maior produtor de açúcar do mundo. E aí ele foi responsável, né? Essa produção foi responsável pela riqueza dos senhores de engenho. Então eles ganharam muito dinheiro, né, com a produção do açúcar. Além do que a coroa portuguesa, que recebia os impostos, e os comerciantes que faziam esse transporte também ficaram, né, muito ricos. Mas aí depois os holandeses que faziam mesmo, refinavam o açúcar, eles que ganhavam mais dinheiro, né? Que o produto, eles tinham mais lucro, né, com o refino do açúcar. E aí era mais ou menos um terço do valor do açúcar vendido, o lucro ficava para os holandeses. E é isso que vai acontecer. Os holandeses vão passar a plantar, como a gente vê aqui nessa charge, né? Eles vão plantar também, não vão depender mais dos portugueses, vão plantar cana-de-açúcar nas ilhas, aqui nas Antilhas, né? E aí não vão depender mais dos portugueses com açúcar brasileiro, eles vão ficar totalmente independentes, né, de Portugal em relação ao plantio da cana-de-açúcar, e aí o açúcar brasileiro vai entrar em crise, porque aí os holandeses vão, né, ter muito lucro, vão baratear os custos, né, e os portugueses vão ficar a ver navios, não vão mais ganhar tanto dinheiro, e aí vai ter que ser preciso mudar o foco aí, que vai ser o momento que eles vão para o interior do Brasil e vão em busca de achar os minérios como ouro e prata. Mas isso aí vai ser conteúdo de uma próxima aula, beleza? Essa atividade aqui, tá? Não sei se você já fez. Aí, qualquer dúvida é só perguntar. Oi? Aqui eu não fiz, não. Eu fiz a expansão marítima, né? Não, tranquilo então. Aí, quando você fizer, a gente corrige, beleza? E aí, até a próxima aula, então. Boa noite.